E depois de ficar afastado por quase 2 anos, o delegado Flávio Stringueta está de volta à gerência de combate ao crime organizado da Polícia Civil. E é para falar sobre as prioridades e os novos desafios, também sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o delegado Flávio Stringueta. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Lúcio. Estou à disposição. Delegado, para quem atua, né, principalmente nessa área, eu sou lá no GCCO, atua na área aí, em relação às facções criminosas e também no combate à corrupção. Esse pacote aí anticrime do ministro Sérgio Moro melhora um pouco a situação em relação ao que é hoje, não é? Assim, nós vimos que a proposta traz algumas ferramentas para fomentar o combate às facções criminosas. Uma delas é a facilidade em encaminhar líderes faccionados para presídios federais. Isso, na minha visão, torna ou pode conseguir tornar essas facções acéfalas, e você tendo facções sem comando, elas perdem força, e com isso a gente consegue minimizar a sua atuação aqui no Estado. E também com relação ao projeto referente ao combate à corrupção, isso é muito importante. Eu vejo que a corrupção ela traz mais problemas sociais do que a própria facção criminosa. Ela traz, ela leva para... Ela alimenta também, né? Ela alimenta o crime também, né? Exatamente. E em determinadas situações, eles até se misturam, não é, delegado? Ah, sim. E ela tira da sociedade condições básicas para se subsistir. A gente vê como estão hoje a situação da saúde pública, da segurança pública. A saúde é deprimente, você vê as pessoas não tendo acesso a condições básicas de saúde. Então, tudo é através ou por meio da corrupção que se retira essas condições. Agora, delegado, o senhor que volta aí à frente ao comando da gerência de combate ao crime organizado, a gente vive um momento de crise no estado de Mato Grosso e as forças de segurança também são afetadas por essa crise. E como conseguir fazer um trabalho, dar continuidade no que já foi feito, fazendo um trabalho melhor ainda? A gente sabe que existem diversos problemas de segurança, principalmente no interior do estado, diante desse decreto de calamidade financeira. A gerência, ela sofre também com esses problemas, porém, nós temos hoje uma estrutura que é suficiente para atender a demanda estatal. Os policiais que trabalham ali conosco, ali na gerência, têm uma visão um pouco mais comprometida com a segurança pública. E não vai ser situações como essa que hoje o Estado está enfrentando, que vai diminuir a atuação da gerência de combate ao crime organizado. Obviamente que no interior, em locais mais distantes aqui da capital, fica mais difícil a resposta da gerência de combate ao crime organizado. Porém, os colegas que trabalham no interior têm a sensibilidade para atuar nos crimes mais graves, para dar a resposta para a sociedade nessas situações mais graves, e com isso a gente trazer um pouco de sensação de segurança para a sociedade. Delegado, de algum tempo para cá, a gente tem ouvido e muito de que as facções criminosas estão crescendo bastante aqui em Mato Grosso, com o recrutamento aí de novos integrantes. E isso precisa ser combatido. A pergunta que se faz é a seguinte: em função do poderio dessas facções criminosas e principalmente pelas consequências que podem advir de uma decisão oficial, existe a disposição de se combater essas facções de forma dura? Sim. Aqui no Estado? Sim. Eu digo isso porque nós temos aí o exemplo do que ocorreu lá no Ceará. Não dá para fazer um comparativo entre o Mato Grosso e o Ceará. A nossa população, a população do nosso estado, ela deve ser, a do estado todo deve ser a mesma da capital cearense.
Então nós não teríamos o mesmo impacto na segurança pública, um confronto com as facções criminosas. Eu defendo que nós temos que enfrentar... O risco desse confronto, o que o senhor diz é que aqui não existe esse risco. Existe o risco de retaliações, obviamente. Você vai tirar algumas liberdades que os presos têm lá dentro, liberdades absurdas, como, por exemplo, o acesso à comunicação externa, o acesso a aparelhos celulares e outras coisas. Isso é um absurdo e nós não podemos deixar que continue. E na medida que você tira esse acesso, eles vão se rebelar, eles vão tentar afrontar o Estado, vão querer queimar ônibus, vão querer atacar a sociedade para ver se eles conseguem receber isso de volta. Eu acredito que é um risco calculado, que o Estado tem condições de estancar ou de cercar essa reação para que seja o mínimo possível para a sociedade sofrer. Então o Estado reconhece a existência atuante dessas facções também em Mato Grosso, como o Lúcio falou. Tem muitos crimes que são atribuídos a essas facções por conta desse poderio, né? Às vezes crimes que não têm nem ligação, mas os criminosos usam desse poder das facções para atribuir o crime a eles. Também. A elas. É isso. Nós acreditamos que muitos do que acontece aí fora, que é atribuído a determinadas facções, é falácia, não tem ligações a elas. Mas muito tem sim. Nós reconhecemos que existe facções aqui no nosso estado e eu coloco para a sociedade que ela não tem o mesmo poderio que tem as facções fora daqui, como em São Paulo, como no Rio de Janeiro. São facções, elas são filiais dessas facções de São Paulo e no Rio de Janeiro, porém elas não têm a força que essas facções têm lá. O acesso delas aos celulares, obviamente, vai atrapalhar a existência delas e o aumento dos faccionados. E a gente vê hoje que a sociedade sofre com crimes praticados por criminosos de dentro de presídios, ela sofre aquelas ligações, os falsos sequestros, os golpes dados via celular, e o lucro das facções advém desses pequenos golpes ou grandes golpes. Tem casos que teve pessoas com 200 mil, 250 mil de prejuízo. E o que eles vão proporcionar de prejuízo para a sociedade logo após a gente estancar isso, é muito menor do que já vem causando com esses golpes. Delegado, só para a gente encerrar, grande parte dos crimes que são cometidos aqui na Grande Cuiabá, eles têm origem, na grande maioria, no consumo de drogas. As bocas de fumo, porque aí tem o tráfico formiguinha das bocas de fumo. Essas bocas de fumo, elas são controladas diretamente pelas facções criminosas ou é de forma indireta que isso ocorre? E o que é que a polícia pode fazer? Sim, a DRE, através do Dr. Vitor Hugo, tem feito um trabalho excelente de confronto ao tráfico de drogas e, infelizmente, o tráfico existe porque existe quem queira consumir. Não há políticas sérias e contínuas de Estado, não só Estado local, mas Estado federação, para conscientização da sociedade em não consumir a droga. E respondendo a sua pergunta, Lúcia, é verdade, as facções tentam controlar as bocas de fumo, eles tentam cobrar pedágio desse pessoal que quer ter uma revenda de drogas nos bairros, e isso tende a acabar a partir do momento que a gente consegue atacar as facções nas cabeças, dentro dos presídios e diminuindo o acesso deles à comunicação com essas pessoas de fora. Delegado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço e estou à disposição sempre. Obrigada, delegado.